Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Olá, eu sou o Luciano Risotto, sou o diretor da Licos Equipamentos. Esse ano completamos 18 anos, atingimos a maioridade. A gente fabrica soluções que envolvem aí máquinas e equipamentos para movimentação e elevação de cargas, mesas elevatórias, todo o problema de ergonomia e produtividade para o teu negócio, aí, indústria, comércio, logística. A gente teve no ano passado um enfoque mais especial para a questão do fluxo de caixa e rentabilidade no sistema de gestão financeira, onde a gente teve a participação do nosso consultor que prestou consultoria para a gente, nos ajudou com novas planilhas, novas formas de encarar e abordar a questão do fluxo de caixa. E de fato a gente conseguiu melhorar e otimizar, enxergar melhor os nossos recursos, para onde que eles iriam, aonde que a gente podia também fazer algum plano de contenção, problemas associados à pandemia, por exemplo, né, aonde a gente poderia estar também investindo e tendo um melhor desempenho. A gente sempre tem uma expectativa muito grande para o nosso negócio. Hoje a gente tem agência de publicidade, a gente praticamente usa todas as redes, usufrui de tudo isso. E ainda assim a gente não está contente. Então assim, a gente ambiciona algo a mais, né? Então assim, a nossa expectativa com qualquer participação de programa de alto nível, né? E a gente conseguiu lograr êxito nesse processo. O Sebrae sempre nos deu um suporte muito grande que todo empresário seguramente precisa para o negócio. Passados aí 18 anos, a gente continua usufruindo dos benefícios que eles entregam, né? O empreendedor, às vezes, ele é uma profissão solo, né? E é importante a gente poder ter um auxílio, né? Ter uma segunda opinião para a gente tomar decisão. A todos, é um prazer a gente poder estar compartilhando esse momento com todos vocês. Em meu nome, em nome da gestora Silvana, das unidades de Farroupilha e Bento, que está nos acompanhando também, em nome de todo o nosso time, tanto do nosso time técnico quanto do nosso time comercial, que está aí à disposição de todos vocês também. É um prazer a gente poder estar compartilhando esse momento. Já gostaria de antemão agradecer muito a Aline, que é a profissional que vai estar conduzindo, né, essa live conosco, falando da importância aí da saúde mental e, sobretudo, trazendo por que o SESI está ofertando essa campanha de forma totalmente gratuita, subsidiada para os associados do CIMEX, né? Nós, desde 2019, então, assinamos um termo, né, junto com o CIMEX, chamado um termo de cooperação entidades cooperando pelo futuro da Serra, né? O SESI tem um prazer enorme em ser parceiro nesse termo. E naquela oportunidade, então, combinou-se que cada empresa participante, integrante desse termo, a cada ano estaria disponibilizando, né, para o CIMEC alguma ação que dentro do seu escopo de atuação pudesse estar contribuindo com esse desenvolvimento das indústrias, né, das empresas aqui da nossa serra, especialmente no segmento metal-mecânico. Lá naquela oportunidade, o SESI, então, ele entrou com uma proposição de nós fazermos um edital de promoção da saúde chamado Sua Empresa com Saúde o Ano Todo. Ele era um edital que foi ofertado, então, né, para as empresas associadas ao CIMEX, onde ele avaliava, através de uma ferramenta chamada AST, a avaliação de saúde e segurança nos trabalhadores da indústria. Era uma avaliação autorreferida,
onde os trabalhadores tinham que responder, então, perguntas, né, relacionadas a hábitos de vida, né, vinculados a 24 temáticas. Dentro dessas temáticas estavam questões, né, relacionadas a questões demográficas, questões de segurança no trabalho, questões de estresse, questões relacionadas à produtividade, outras perguntas que tinham relação com morbidades e percepção de saúde e outras temáticas vinculadas à questão de estilo de vida. Quando nós lançamos ali em 2019, quase que um pouquinho antes da pandemia, né, que daí em março ali começou a acabar impactando nos nossos projetos, né, nós logo após o lançamento, então, na assinatura do termo de cooperação, nós tivemos 8 empresas do CIMEX naquela oportunidade que demonstraram interesse em ter, então, esse diagnóstico, né, aplicado nas suas empresas. Então, era o início do nosso projeto, aplicamos todo esse diagnóstico nessas 8 empresas e fizemos um relatório, uma análise, né, dos dados que foram levantados. Todas as empresas receberam a devolutiva desse diagnóstico, elas receberam um relatório, então, avaliando todos os indicadores. E, para nossa surpresa, das 8 empresas que tiveram o diagnóstico aplicado, nas 8 apareceram situações relativas a estresse, a presenteísmo, à saúde mental, né? Então, a partir daquele momento, juntamente com a Daiane, na oportunidade, nós já vínhamos pensando em estruturar alguma ação vinculada a essa temática, porque a gente entende, né, o quanto ela tem impacto, não só na saúde e na qualidade de vida do trabalhador, mas, sobretudo, e muitas vezes de forma, digamos, não aparente, nos custos e na produtividade da empresa, né? Esse é um dado bastante importante. E aí logo veio a pandemia, não conseguimos aplicar este diagnóstico em outras empresas, mas com o próprio advento da pandemia, o que nos acontece, né? Mais ainda se ratifica a necessidade de falarmos em saúde mental, porque a própria pandemia, ela nos traz aí várias, né, uma série de variáveis que impactaram na minha e tenho absoluta certeza na saúde mental de todos vocês, né, de todos nós, e não diferente dos trabalhadores. Então, só para contextualizar vocês o porquê da campanha Positivamente, né, por que o SESI está junto com o CIMEX, quer contribuir com as empresas associadas ao CIMEX, para que a gente possa estar falando, discutindo, refletindo, planejando e implementando ações relacionadas a essa tão importante temática e que traz impactos aí significativos, né, para a indústria, se não trabalhadas de uma forma assertiva e adequada. Então, muito obrigada, né, Renan, achei importante a gente contextualizar e eu vou de antemão, então, passar a palavra para a Aline, que vai estar conduzindo, né, com a sua expertise. A Aline é especialista do nosso Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais, que fica localizado lá em Porto Alegre, na Fiergs, que é um centro de referência para todo o SESI, Departamento Nacional, onde a gente tem, então, um escopo de especialização. Temos muito orgulho de sermos considerados, a nível de Brasil, o SESI com maior expertise na temática de saúde mental. Então, eu passo para a Aline, que vai estar conduzindo, então, e compartilhando conosco algumas informações. Que tenhamos uma boa tarde, muito obrigada. E a gente espera os inscritos, né, Renan? Que depois tu vai estar explicando aí para o pessoal como é que vão se dar, então, as inscrições, né, para participarem da campanha Positivamente do SESI. Obrigada, Ciandra. Boa tarde a todos. Então, realmente é um prazer, né, estar aqui com vocês falando sobre esse projeto, né, que eu particularmente, né, gosto muito e ajudei a construir com muito cuidado, muito carinho, né, que é a campanha Positivamente. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, vou contextualizar um pouquinho como surgiu, né? Como a Ciandra disse, eu trabalho aqui na Fiergs com projetos de saúde mental e havia algum tempo já que nós
sentimos a necessidade, né, de desenvolver um material, né, algo bem voltado para as indústrias, falando sobre saúde mental. Então, eu vou apresentar aqui o material para vocês. E a gente pode combinar no finalzinho, então, de abrir um espaço, né, para vocês tirarem eventuais dúvidas que ficar. E vocês podem ir escrevendo no chat já ao longo, né, da minha fala, para não perder nenhuma ideia, tá? Mas fiquem bem à vontade. Bom, então, o nome da nossa campanha é Positivamente, né? E eu vou contextualizar um pouco para vocês, né, esse tema que é tão importante como a Ciandra já falou, né? Bom, para começar, é importante a gente falar um pouquinho, né, o que é saúde mental, já que a gente está dizendo aqui, vamos falar sobre saúde mental, né, como é importante, qual é o conceito que nós aqui do Centro de Inovação trabalhamos, né? Então, nós utilizamos o conceito da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, como pano de fundo, que é um estado de bem-estar no qual a pessoa percebe as suas habilidades, consegue lidar com as tensões diárias, né, do dia a dia, e trabalha de forma produtiva e contribui para a sua comunidade. Então, é um conceito bastante amplo, né, e eu gosto sempre de frisar que é um estado, né? Ou seja, não é uma condição permanente, né? Tem dias que a gente está melhor, outros nem tanto. Tem dias que a gente consegue reconhecer essas habilidades que todos nós temos, né? Alguns têm habilidades diferentes, né? Mais desenvolvidas, outras menos, né? Mas todos temos habilidades, né? Às vezes a gente consegue reconhecer um pouco melhor, às vezes não, às vezes a gente consegue acessar essas habilidades para enfrentar essas tensões que são inerentes ao dia a dia, né? São inerentes ao trabalho também, né? Então a saúde mental não é só não ter um transtorno mental, né? E não significa estar sempre de bem com a vida, né? Então, é muito mais do que isso. Por isso que a gente gosta de apresentar esse conceito, né, de saúde mental com o qual a gente trabalha, porque ele sustenta, então, todas as nossas temáticas da campanha Positivamente. Então, se a gente traduzir um pouquinho esse conceito, né, saúde mental é estar bem consigo e com os outros também, né? A gente também é super importante, a gente vai ver inclusive numa das temáticas o relacionamento com as outras pessoas, né? Então, estar bem consigo e com os outros, conseguir compreender as exigências da vida, né? Então, essas tensões, esses dilemas, esses desafios que fazem parte realmente, né, da vida de qualquer um. Saber lidar com as emoções, que é fundamental, né? Saúde mental não é só ter emoções ditas positivas, né? Que eu prefiro chamar de confortáveis, como a alegria, o amor, né? Todo mundo também sente raiva, tristeza, e essas emoções, elas também são importantes, né? Então, ter saúde mental não é não experimentar essas emoções, né? As mais desconfortáveis. É sim conseguir reconhecer e conseguir lidar com elas, né? Saber o momento de pedir ajuda, que é o próximo tópico aqui, né? Poder saber quando aquela emoção está me prejudicando. Então, gerenciamento das emoções, lidar com as emoções, né? É um indicador de saúde mental. Além de reconhecer os próprios limites, né? A gente não é capaz de dar conta de tudo, né? Saúde mental não é isso, não é dar conta de tudo, né? Se sobrecarregar. Não, ao contrário, é reconhecer os nossos limites, né? E saber que a gente pode ir até certo ponto, né? E que a partir de um determinado ponto a gente precisa pedir ajuda, né? Estabelecer esses limites e reconhecer até onde a gente pode ir, né? Então, a gente gosta sempre de trazer um pouquinho, né, essa complementação aí do conceito de saúde mental.
Bom, mas e o que acontece, né, quando a nossa saúde mental não está bem, né? Então, não necessariamente eu preciso ter um diagnóstico de saúde mental, né, de transtorno mental, desculpe, né, como uma depressão, uma ansiedade, para que algo não esteja bem, né? Então, a gente vai desenvolver um transtorno mental, comportamental, quando esse estado, né, que não está bem, de não estar bem, né, não conseguir lidar com as questões, ele for muito intenso, ele se agravar, ele persistir, né? Mas até lá tem um caminho, né? A gente pode intervir, a gente pode fazer uma série de coisas, né? Mas ainda assim, ainda que a gente não tenha um transtorno mental, claro que quando tem, né, o agravo ainda é maior, mas quando a gente não está bem, né, alguns impactos no nosso dia a dia a gente percebe, né, um deles é nos relacionamentos. Então a gente não consegue tolerar, às vezes não consegue entender, compreender, se relacionar, né? Surgem conflitos, inclusive no trabalho, né? Então, esse é um dos impactos, né? Quando a gente não tá legal. Um outro é no desempenho das nossas atividades. Então, se a gente pensar lá no conceito, né? Uma partezinha do conceito da OMS fala em ser produtivo, né? Mas aqui não é no sentido quantidade, né? Que a gente possa ser produtivo no sentido, eu consigo manter a minha rotina, eu consigo trabalhar, né? O meu trabalho, ele não é só quantitativo, né? Eu também consigo entregar as minhas coisas com qualidade, né? Então, quando eu não tô legal, eu não vou trabalhar direito, né? A minha atenção pode estar prejudicada, né? A minha capacidade de concentração. Então, o desempenho das atividades, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, também é impactado, né? Os nossos comportamentos, então, um sinal sempre de alerta, né? Quando a gente começa a se comportar de uma forma diferente, às vezes a gente utiliza estratégias para enfrentar esse mal-estar que aparentemente elas são úteis, né? Como, por exemplo, muita gente a gente ouve, né, durante a pandemia, começou a beber mais, né? Estar mais tempo em casa. Eu começo, né, para relaxar. Então, aparentemente, né, no primeiro momento pode parecer uma estratégia, né, de relaxamento, né? Mas o quanto isso está perdurando ou está impactando, né? Daí para frente pode impactar no meu sono, no meu trabalho. Então, só um exemplo de comportamento, né? Tantos outros comportamentos podem ser afetados aí, a gente desenvolver comportamentos que não são bons para a nossa saúde como um todo, né? A partir de uma condição de saúde mental que não está muito bem, né? Além disso, os meus pensamentos também podem ser afetados, né? Quando eu não estou legal. Então, eu começar a ter, inclusive, uma avaliação mais negativa ao meu respeito, não me sentir tão capaz, não me sentir pertencente, né? Então, nossos pensamentos também podem ficar afetados, assim como as nossas emoções, né? Então, por exemplo, né, eu falava das emoções desconfortáveis, então, as emoções, elas são como ondas, né? Elas vêm e elas passam, né? A gente não fica com raiva, assim, né? Um tempo do dia, por exemplo, né? O tempo inteiro com aquela raiva, por exemplo. Ela vem e passa, em algumas situações, claro, ela vem muitas vezes, né? Mas então a gente pode pensar que quando a nossa saúde mental, ela tá prejudicada, essas emoções desconfortáveis, elas ficam muitas vezes infladas, né? Como, por exemplo, o caso da depressão, né? Que a gente tem tristeza por um maior tempo, irritabilidade, né? Então, tem um impacto na nossa saúde como um todo, né? Muitas doenças ditas físicas, né? Entre aspas, também elas podem ser desenvolvidas a partir de uma condição de saúde mental, né? Mais negativa, porque muitas vezes é a forma que o corpo encontra, inclusive, de nos sinalizar que algo não está bem, né? Olha,
essa dor aí nas costas, no pescoço, ou não está conseguindo dormir bem, né? Então, a insônia. Então, começa às vezes a gente perceber melhor, a gente consegue perceber mais facilmente em algumas situações, né? Na nossa saúde física, mas com certeza, né? A saúde mental, ela é impactada como um todo, né? E aqui, então, a gente pode pensar numa condição mais agravada, né? Que são os transtornos mentais e comportamentais, que eu falava antes, né? Então, hoje no Brasil, né, esses dados de 2019, que a gente fez uma consulta no portal de transparência do INSS, o Brasil, então, tem como terceira causa de afastamento no trabalho os transtornos mentais e comportamentais. Então, é realmente um problema de saúde pública, né? Bem importante, bem grave. E aqui, só para a gente ter um comparativo, né? CID-M é a Classificação Internacional de Doenças, e cada letrinha ali diz respeito a uma categoria de doenças. Então, em primeiro lugar, a gente tem o CID-10F, que são os traumas, as luxações, né? Que é muito relacionado a acidentes, né? Quedas. Em segundo lugar, a gente tem o CID-M, que são as doenças osteomusculares, então as tendinites, artrose, coisas desse tipo. E em terceiro lugar, a gente tem o CID-F. A gente não tem dados atualizados, né, especialmente aqui nesse período da pandemia, mas muitas pesquisas, assim, né, já indicam que teve um crescimento, né, teve um aumento do número de transtornos mentais e comportamentais, né, desse CID-F, como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, nesse período de pandemia, né. Muito decorrente não só ao isolamento, mas luto, né, novas formas de viver, assim, que realmente estão impactando, né. Então, é algo bem problemático, né, que todos nós vivemos, né. Então, só para apresentar ali, desconfigurou mas então são 236.697 pessoas, né, que receberam auxílio-doença ou foram aposentadas, né, em função de transtornos mentais e comportamentais. Então é um dado bem preocupante, né, que a gente precisa olhar para isso, né, no primeiro momento. E como a gente previne, então, esse adoecimento, né? Já que eu falei que tem um caminho, né, até chegar nesse ponto de desenvolver um transtorno mental, de chegar ao ponto de se afastar, né, de ficar incapacitado para o trabalho a partir de um transtorno mental e comportamental, né? Claro que a gente sabe que tem uma série aí de atividades, né, de qualidade de vida, né, práticas de qualidade de vida que favorecem, que minimizam, né, as chances, já que os transtornos mentais e comportamentais, eles são desencadeados por uma série de questões, né, não tem uma receita de bolo, né, tem a ver com as questões físicas, né, as questões mais biológicas, tem a ver com a nossa história de vida, mas tem a ver também com o nosso ambiente, o ambiente que a gente circula. Então, é essa composição, né? Por isso que pessoas, irmãos que foram criados no mesmo ambiente, alguns desenvolvem transtornos mentais, outros não, né? Um desenvolve, outro não. Então, tem a ver com essa interação que é muito individual, né? Mas o ambiente, sim, também tem um peso, né? É um componente bem importante. Aqui, travou aqui. Mas, especialmente se a gente pensar, né, o que nós podemos fazer, assim, né, para prevenir, né? A primeira coisa, a gente pensar de forma individual, né? A primeira coisa é alguém reconhecer que algum comportamento seu, ou sentimento, ou pensamento está diferente. Opa, não me senti assim, eu não pensava essas coisas. Eu não estava me comportando dessa forma.
né? E sempre são três medidas que eu utilizo, que são duração, intensidade e prejuízo. Então, uma coisa é eu ficar triste hoje porque, enfim, eu realizei um trabalho que não ficou exatamente como eu queria, tá? Mas amanhã é provável que eu já esteja melhor, né? Tem uma emoção associada a um fato. Agora, se eu tô com uma tristeza que ela não passa, né? Ela perdura, a intensidade dela ela é muito forte, às vezes ela é até desproporcional, ou ainda não tem nenhum motivo aparente, e ainda, né, me causa um prejuízo, eu tô deixando de me relacionar, de fazer coisas, né, de fazer as minhas atividades, então é um sinal de alerta. Né? Então, sempre duração, intensidade e prejuízo são coisas importantes da gente, de ser nosso foco, né? E além de reconhecer, a gente precisa dar atenção a essas mudanças que eu percebi, né? Só perceber que tem alguma coisa diferente e não fazer nada, não é o suficiente, né? Então eu preciso pedir ajuda, compreender por que isso está acontecendo, enfim, né? Dar um encaminhamento a isso, porque senão a tendência, então, sim, é o agravamento dessa condição, né? Eu sempre trago essa imagem porque esse é um painel de um carro, né? Então ali tem várias mensagens que o carro nos dá, né? Então, com certeza ali, se ali o freio de mão tá puxado, eu consigo saber quanto tem de gasolina, que o farol tá aceso, né? Então, certamente se acendesse uma luzinha ali que estava com pouca gasolina, ou uma luz do motor, provavelmente, né, tenho certeza que vocês dariam uma certa atenção para aquele sinal, né, para aquela luz do painel, e iriam verificar qual o problema do carro, né, ou se fosse por causa da gasolina, iriam colocar a gasolina para seguir rodando com o seu veículo, né. Só que, então, por que eu faço a comparativa? Porque quando a gente tem, né, emoções, né, muito intensas, né, mudanças de comportamento muito intensas ou de pensamento, nem sempre a gente dá essa atenção. A gente segue rodando com o nosso, né, o nosso corpo aqui, né? A gente segue fazendo as coisas, nem sempre a gente para dar essa atenção, para ver por que está acontecendo, ou para colocar aquele combustível, né? Às vezes a gente realmente precisa dar uma parada, né? Então, quantos de nós já não fez isso, né? Ah, eu não estou muito legal, mas vamos lá, não tenho o que fazer, ou a gente acaba se acostumando com alguma emoção, né? Ou acha que, tá, isso não tem importância, né? O que vão pensar se eu pedir ajuda para resolver isso, né? Mas muitas vezes a gente não dá atenção porque não tem informação sobre aquilo, porque a gente não sabe exatamente, né, a gravidade daquele sinal que o meu corpo está dando, né? Então, o objetivo da campanha é que a gente possa comunicar para o maior número de pessoas esses sinais, para que as pessoas consigam reconhecer em si e nas pessoas que convivem com ela, né, para as pessoas ao seu redor, esses sinais de alerta, para que a ajuda realmente, então, possa ser fornecida e que algo possa ser feito. E que aquele adoecimento, né, que não chegue naquele nível de adoecimento, naquele nível de incapacidade, né? Então, a comunicação é uma estratégia de prevenção, né? Se a gente tem informações sobre transtornos mentais ou sobre outras formas, né, sobre formas de manter a minha saúde mental, é mais fácil que eu adote atitudes, né, práticas mais saudáveis, né, e que eu saiba para quem buscar ajuda e qual é esse momento, né? Então, por isso que a campanha surgiu, né, para que a gente possa ter informação correta. Então, precisamos falar, né, de saúde mental, né? A gente sempre fica
dar esse exemplo, assim, né? Quantas vezes alguém fala, né? Ah, tô com depressão, ou tô me sentindo ansioso, né? Eu sofro de ansiedade. E quem tá ouvindo nem sempre sabe o que falar para essa pessoa, né? Às vezes fica meio constrangido, ou tem pessoas que criticam, né? Que falam que é bobagem. Então, nem às vezes as pessoas mudam de assunto, né? Quem recebe isso também, né? Quem é solicitado, né, ajuda, para quem é solicitado ajuda, às vezes as pessoas também não sabem como ajudar, né? Não sabem o que fazer, não sabem o que dizer. Então, assim, a comunicação, ela vai para todos os lados, né? Para quem precisa de ajuda e para quem pode oferecer ajuda também, né? Então, nesse sentido, né, nesse contexto que surgiu a campanha Positivamente, tá? Nós utilizamos também, para fazer essa campanha, a questão da literacia em saúde. Então, o que é literacia em saúde, né? Também de acordo com a OMS. São competências cognitivas e sociais e a capacidade das pessoas, então, para ganharem acesso, para compreenderem e para usarem a informação de forma que mantenham, né, ou promovam a sua saúde. Então, nós fizemos um trabalho lá em 2017 com a ESPM aqui de Porto Alegre, né, para compreender, assim, com o público das indústrias, né, quais eram as melhores palavras, como as pessoas entendiam melhor, que termos eram melhor compreendidos, que imagens se comunicavam melhor, né? Porque determinada imagem às vezes comunica melhor com uma mulher, outra mais com um homem, né? Quais eram as principais imagens, né? Que para comunicar saúde mental, cores, né? Que comunicam melhor. Então, tudo isso compõe a literacia em saúde, né? E nós consideramos que para poder acessar o nosso público da indústria, né? Além de materiais também. Então, a gente também tinha uma hipótese, né, naquela ocasião, que os recursos tecnológicos hoje em dia, né, todo mundo utilizando a internet, que esses comunicam mais. E um dado interessante que nós recebemos na época é que, na verdade, os cartazes são ainda o material, né, que tem um dos que tem mais efeitos ainda, né? Que as pessoas param para olhar, sei lá, no ponto, ou no refeitório, para ler, né? Então a SPM fez entrevistas com os trabalhadores para que a gente pudesse mapear bem, né, essa necessidade e comunicar da melhor forma possível. Com isso, então, nós desenvolvemos então, um material da campanha Positivamente, dividido em 7 temáticas, tá? Que são estresse, álcool e drogas, depressão, ansiedade, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, saúde financeira e apoio entre colegas, né? Então, ali especialmente se a gente pensar estresse e ansiedade, por exemplo, né? A ideia é que as pessoas saibam que nem sempre o estresse é ruim, por exemplo, né? Ou ansiedade, né? Todo mundo tem ansiedade. Então, quando que é um sinal de alerta, né? Quando que o estresse, ele é um problema, quando a ansiedade também, né? Pode ser uma doença. O que eu posso fazer para prevenir estresse, ansiedade, né? Estresse no nível perigoso, né? Ansiedade da mesma forma, ou para prevenir depressão, né? O que eu posso fazer? Quais são os sinais de alerta? E como eu posso ajudar? Então, essas temáticas, especialmente, né, as primeiras ali relacionadas a transtornos mentais e comportamentais, que a gente inclui álcool e outras drogas, né, que também é um transtorno mental. Especialmente essas temáticas estão mais organizadas dessa forma, né, que as pessoas realmente saibam os sinais de alerta, o que fazer para prevenir e o que fazer para buscar ajuda ou oferecer ajuda. Tá?
E as outras temáticas, então, para favorecer também outros aspectos relacionados à saúde mental, como, por exemplo, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Nós desenvolvemos o material antes da pandemia, né? Mas essa temática, especialmente para quem está em home office, né? Nunca fez tanto sentido, né? Como que eu vou estabelecer esse limite, né? É difícil estabelecer esse limite com a minha filha em casa chorando, né? O trabalho, eu fico perdida com o meu tempo, né? A sensação de que eu não estou entregando, enfim, né? Essa temática especialmente nunca fez tanto sentido como agora na pandemia, né? Então, essa aqui, né, de poder oferecer, né, oferecer uma reflexão também para os trabalhadores, o quanto eles estão equilibrando a sua vida nesses dois, né, a vida pessoal e o trabalho, que práticas ajudam, né, a ele manter a sua saúde mental, né, então equilíbrio trabalho e vida pessoal é super importante. Saúde financeira, né, também na pandemia foi algo também muito impactado. Então a gente traz, porque às vezes para a gente é óbvio, né, questões da saúde financeira, né, mas, por exemplo, eu atendo em consultório também, né, às vezes as pessoas, elas não querem nem acessar a sua conta para saber quanto que está devendo, né, e o problema vai crescendo e a angústia também, mas não tem a resolução daquele problema, né, e o endividamento ele vai aumentando. Então, tem questões bem práticas na campanha para ajudar o trabalhador também nesse tema, né? E o apoio entre colegas, né? Que esse é o principal que apoia aí as questões positivas do trabalho, né? Para eles saberem e para essa colaboração ser incentivada, né? Para que eles valorizem isso também e que eles utilizem isso, né? Eu tenho estudado, agora no mestrado, os impactos psicológicos e cognitivos do Covid grave. E uma das coisas que a gente tem encontrado aí na literatura científica é que o contato, né, com pessoas e o retorno ao trabalho é uma das coisas que mais ajuda na reabilitação. Né, esse convívio social, a troca com os colegas, com os pares. Então, imagina, né, isso é tão importante numa reabilitação, né, cognitiva, né, no bem-estar psicológico, uma pessoa que passa por uma condição grave de internação em UTI, certamente, né, faz um bem danado também para aquelas pessoas que ainda não adoeceram. Então, é, sem dúvida, uma forma de manter a nossa saúde mental. Bem, a campanha, então, ela tem essas peças, né, esses materiais, todas elas, né, 7 temáticas. Tem cartazes, tem folders, todos os folders, né, eles têm ali 2 dobras, então, o conteúdo principal, eles estão nos folders, e os demais, né, o papel bandeja, o e-mail marketing, que também tem uma versão para card de WhatsApp, é o mesmo conteúdo, só a versão é diferente, né, para veiculação, diferente. Então, o papel bandeja, o e-mail marketing e o cartaz, eles convidam, né, especialmente convidam a pessoa para que ela leia mais no folder. Então, o folder é onde concentra mais informações e também no vídeo. São vídeos curtinhos, de cerca de 2 minutos, até menos, né? Também, né, numa linguagem bem acessível, para que o trabalhador realmente se interesse, né? E o vídeo pode ser veiculado tanto em telas, né? Televisores distribuídos na empresa, mas também pelo WhatsApp também, por e-mail, né? Então tem essa facilidade. Além disso, a gente fornece um guia, né, para que o RH, especialmente, ou a área da saúde, quem for responsável pela veiculação desse material dentro da empresa,
tenha algumas dicas, assim, né, de como veicular a campanha e até mesmo sugestões de algumas datas onde possa aproveitar, por exemplo, né? Agora essa semana teve o Dia do Amigo, então talvez julho seja um bom mês para veicular o tema apoio entre colegas, né? Suporte entre colegas. Então, algumas dicas nesse sentido também. Bem, basicamente é isso, então, né? Então, são 7 materiais, 7 temas, e cada tema, então, tem esses cinco peças, né? E comunicam de forma diferente. Obrigada mais uma vez, e eu fico à disposição agora, se alguém tiver alguma dúvida. Aline, só queria te pedir a gentileza, Renan, se tu me permite, de tu explicares que a campanha, né, nós já temos experiência em outras regiões com ela também, que ela atende todos os portes de empresa, né? Desde aquelas empresas de grande porte que já têm ações desenvolvidas com seus RHs, com as suas CIPAs, com as suas áreas de segurança, para ser como um complemento, né? Tanto daquelas micro e pequenas, que vai ser apenas um despertar, né? Inicial de reflexão dessa temática. Que se tu pudesse trazer um pouquinho esse contexto que também foi pensado no momento de construção da campanha, né? Que eu acho bem importante. Sem dúvida, a gente teve esse cuidado, né, de utilizar não apenas a linguagem, né, mas as características dos materiais que contemplassem esses diferentes perfis de empresas, né, como tu disse. Tem empresas que ainda estão se organizando, estão buscando, né, formas de intervenção em saúde mental, e que a campanha pode ser o primeiro passo, né, então pode ser o primeiro contato, a primeira ação, né, do RH para falar sobre isso. Mas a gente tem empresas grandes. Recentemente a gente estava fazendo um outro trabalho com uma empresa, até não é daqui de São Paulo, que tem muitos materiais, né, coisas muito robustas mesmo, mas elas viram o nosso vídeo, né, e elas gostaram muito, justamente por ele ser curtinho, né, por ele ter uma linguagem acessível, e elas quiseram, então, a campanha, né? Então, uma empresa que já tem um material super estruturado, né? Várias ações, né? Desde as mais individuais até para as mais organizacionais, e onde a campanha coube também, né? Então, ela é super flexível, assim, né? Não tem essa restrição de porte. Vamos lá, pessoal, aproveitar a disponibilidade da Aline, da Ciandra. Alguma dúvida? No chat o pessoal está um pouco tímido hoje, não colocaram nada. Quem desejar pode abrir o microfone, abrir a câmera. Espaço é de vocês, pessoal. Até enquanto o pessoal aí, um de cada vez, né, Renan? As perguntas. A gente vai, eu acho que é importante trazer, né, quando a Aline traz, que são 7 temáticas, né? Que no momento que a empresa se inscrever, nós vamos estar fazendo contato com a empresa, então, e a ideia é que se disponibilize todos esses materiais apresentados, que são todas essas peças, por mês, por temática, né? Então, ela é uma campanha que ela tem 12 meses, né? A Aline, ela vai desenvolvendo, pode ser uma temática a cada 2 meses, então a empresa vai se organizando conforme a sua logística, né, interna de operação, né? Mas são 7 tipos de 7 materiais, digamos, diferentes, né? 7 kits, 7 kits, um kit por temática. Então, acho que isso é importante deixar claro. Até aproveitando o espaço, já que o pessoal não... Enquanto o pessoal ainda fica pensando um pouco, eu estava refletindo, Aline, sobre o que tu falaste ali da saúde mental influenciar na saúde do corpo. Isso me lembrou até um trabalho que uma vez... Eu já li alguns trabalhos na área, também tem um livro do Filippo Pedrinola, Um Convite à Saúde. Se alguém não leu, eu recomendo, a leitura é bem interessante, que ele fala justamente essa questão que
às vezes a gente tende a pensar que a saúde mental é uma frescura, né? Isso não vai influenciar, tu tem que ser forte, tem que ser versátil, só que a gente sabe que muitas vezes acaba sendo difícil, né? E isso me lembrou também que quando tu tá por exemplo, né, a pessoa quando ela não tá bem mentalmente, isso querendo ou não acaba gerando estresse, né? E a gente sabe que o corpo sob estresse ele vai liberar ali alguns hormônios, a noradrenalina, adrenalina, o cortisol. E para quem não conhece, assim, o cortisol, por exemplo, ele é uma substância da família dos corticoides, que são, né, a gente conhece muito bem quem tem rinite ou algum tipo de alergia, acaba usando corticoides, que não fazem nada mais do que eles fazem aquela inibição do sistema imunológico, né? E o principal corticoide produzido pelo corpo é o cortisol. E que interessante, né? Porque isso, querendo ou não, ele tira um pouco dessa parte subjetiva que não realmente, quando tu tá estressado, isso vai acabar refletindo no teu corpo. E trazendo para o contexto das nossas empresas, né, que a gente cada vez buscando mais produtividade, mais competitividade, é interessante tu estar atento nessa parte da saúde mental, porque se o teu funcionário vive em constante estresse, né, ele vai estar constantemente com o sistema imunológico enfraquecido, o que vai estar abrindo ali a possibilidade de possíveis problemas crônicos, daqui a pouco câncer, por que não, né? E isso, querendo ou não, vai ter um custo para a empresa lá na frente, né? Se já não está tendo, né? Então, ali, custo de afastamento com funcionários. É importante que o empresário entenda que isso é um investimento a longo prazo, né? Não é algo assim que, é frescura, vamos, não dá, às vezes não dá muita bola porque está muito concentrado nos números, na parte ali de vender, comercial, e às vezes alguns detalhes, como essa campanha está frisando muito bem, podem estar ajudando muito dentro ali da empresa, né? Inclusive na parte de redução de custos, né? E tu falavas em tabu, né, em preconceito, né, frescura, né, então a campanha é uma das principais formas de também romper com isso, né, porque desconstrói alguns preconceitos, né, traz algumas informações, né, então a gente traz algumas curiosidades também nos materiais, onde o objetivo é que as pessoas parem, né, e pensem, olha só, tem uma lógica, né? Tem um motivo, como tu falava do estresse, né? Então, vamos pensar numa mola, né? Se eu ficar o tempo inteiro esgaçando essa mola, chega um tempo que ela não volta mais, né? Então, o estresse, na verdade, é isso. A gente estica, mas a tendência é voltar, né? Mas quando eu estico mais do que a capacidade do meu corpo tem para dar, ela não retorna mais ao estado original, que é o adoecimento, né? A mesma coisa a ansiedade. Quantas pessoas procuram a emergência achando que estão tendo um ataque cardíaco, né? Que estão infartando. Porque realmente os sintomas da ansiedade são bem físicos, né? Há um mal-estar físico real, que não é imaginário. Né? Então, imagina trabalhar com isso, né, de forma constante, né? Realmente gera um sofrimento bem intenso e um prejuízo a longo prazo para todos os envolvidos, né? Para o trabalhador, para a empresa. A Caroline Tolfo pergunta: existe algum custo para a empresa? Aline, eu acho que eu posso responder, como nós mencionamos lá no início, né, da live. Esta campanha, positivamente, ela faz parte, então, de um termo de cooperação assinado entre Cimex e SESI, e que ela está trazendo, então, neste momento, esta campanha de forma subsidiada e gratuita para os associados do Cimex, tá? Então, todos os associados, né, da região de Caxias, Bento e Farroupilha, ali que a Silvana está aqui conosco, e a gestora também, e toda a jurisdição, né, Renan, aí das cidades de jurisdição do Cimex, vão ter a oportunidade, mediante inscrição, né, de receber os materiais dessa campanha de forma totalmente gratuita, tá? Bacana tu colocasse, Andra. Então, assim, todos que estão participando aqui dessa live,
o meu colega Samuel, que é quem está tomando a frente aqui dessa ação aqui dentro do Cimex, ele vai estar encaminhando para vocês o link, tá? Para vocês então fazerem a inscrição e estar participando, estar recebendo esses materiais ali junto ao SESI, tá? E também eu vou até colocar o e-mail, os nossos contatos aqui, para caso alguém tiver alguma dúvida, não só nessa questão, mas também alguma outra necessidade que a gente possa estar trabalhando, ficam aqui os nossos contatos, tá? Vou colocar aqui no chat agora. Não sei, Aline e Ciandra, se vocês quiserem também colocar os contatos de vocês à disposição. A gente pode colocar a nossa área comercial, tá aqui, a Tainara tá aí conosco, a Michele também, né? Podem colocar, por gentileza, os contatos no chat, que daí qualquer empresa, qualquer dúvida, né, relacionada a essa temática e qualquer outra que esteja de acordo aí com saúde e educação, que é o nosso escopo de atendimento do SESI, esse time todo da área comercial vai poder estar respondendo vocês e encaminhando todas as informações e todas as orientações, né, necessárias, tá? Bom, então, pessoal, se ninguém, o pessoal acho que está meio bastante quieto hoje, nós fazemos assim, essa live, então, ela vai estar sendo disponibilizada nos próximos dias na nossa rede, tá, aqui do Cimex. O período das inscrições para estar recebendo esse material, ele vai a partir de amanhã até o dia 6 de agosto, então, corram, né, quem desejar estar recebendo esse trabalho. E importante, esse apoio, essa ação que a gente está desenvolvendo é mais uma para justamente apoiar vocês, né? A gente sabe que no dia a dia nas empresas é bastante difícil, especialmente questões ali da Covid, agora dólar, aço. Então, contem conosco, nós aqui do Cimex, o pessoal do SESI, todos nós estamos aqui para ser esse suporte para vocês, né? Porque a gente brinca, né, que empreender no Brasil é coisa para... Vocês são verdadeiros heróis, porque é difícil, né? É dificuldade de um lado, do outro. Então, contem conosco aí, estamos todos juntos no mesmo barco, né? E ainda estão os nossos contatos ali no chat. Precisando da gente, estamos à disposição. Renan, eu agradeço também, né, em nome do SESI, a Silvana também vai dar uma palavrinha agora com vocês, ela deixou só comigo, ficou quietinha, mas agora no final ela vai dar um oi aí para vocês também, que é a gestora ali de Bento Farroupilha, e a gente só também chama atenção, né, pessoal, que a gente vem tendo uma atuação muito forte, nós tivemos um aumento de demanda muito grande nesta área de saúde mental, em função do advento da pandemia, e claro que a nossa preocupação maior, ela sempre é a saúde, né, e do trabalhador, e não só a saúde, porque quando a gente fala em saúde mental, vem a saúde e a segurança, né? Porque a gente tem aí indicadores bem elevados que muitos acidentes de trabalho, eles estão correlacionados com questões de saúde mental, porque a pessoa está sem atenção, sem foco, né? Preocupada ou com endividamento ou com problema de relacionamento. Isso acaba gerando muitas vezes um presenteísmo, né, Aline, na empresa, e que acaba fazendo com que a pessoa se envolva num acidente de trabalho por um descuido. Então, o que a gente também traz, né, que eu acredito que o time de RH das empresas sabem bem, né, que é o custo. Né, o custo que tem um afastamento, o custo que tem um atestado, o que isso impacta na reprodução dos times, o que isso impacta na produção, quando eu tenho, né, um funcionário acometido por questões vinculadas à saúde mental. Então, hoje, ter ações preventivas, e que eu acredito que é esse o foco, o escopo principal da nossa campanha, é investimento, né? Investimento preventivo para que a gente possa, além de garantir a saúde e a segurança das empresas, ter assim também todo um cuidado com a questão da sustentabilidade das empresas, né, e da produtividade, né? Então, gostaria assim de trazer essa reflexão para vocês. Boa tarde, né? Sim, obrigada, Ciandra. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Aline e demais. O que contribuir, né? O que complementar, depois de ouvir toda a fala da Aline, especialista, e as contribuições ali da Ciandra, acho que muito bem relacionadas, né? Dada a importância da temática, como o próprio, né, Renan, tu contribuíste ali com uma experiência, com um relato, e
sugestão de livro acho que os fatos, né, e a própria pandemia colocaram a saúde mental em pauta, e uma pauta de extrema importância e relevância para a sustentabilidade das empresas. E é nesse ponto que o SESI e o CIMEC se unem, né? Eu acho que esse termo de cooperação ele veio sendo redesenhado em função dessas demandas que também foram adaptadas, né, frente à pandemia, e a gente está inteira à disposição. A gente conta com as inscrições, com a mobilização também desse grupo que faz parte do CIMEX para estar usando, porque é um benefício, né, que o sindicato vem buscando através dessa expertise do SESI. Então, é um benefício para ser utilizado, e como a Sandra colocou, né, e o Renan também ali frisou, para atendimento de toda a região, então todos os municípios, nós temos essa divisão de região interna nossa de SESI, mas todos os municípios que compõem o CIMEX ali de Caxias serão atendidos no mesmo formato de campanha apresentado. Então, sintam-se à vontade, não percam o tempo ali que o Renan comentou de inscrição, porque é bem importante para a nossa organização, para o melhor atendimento de vocês, a gente ter essas inscrições nesse prazo e conseguir dar todo o apoio, enfim, orientações, né, nesse sentido. Então, uma satisfação, agradecemos, acho que o tempo e a disponibilidade de todos mesmo. Então tá certo, pessoal, agradecemos mais uma vez a presença de todos e até a próxima live. Um grande abraço, bom resto de semana para todos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Aline. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.